Muita gente me pergunta se a ação judicial para acelerar a cidadania portuguesa aumenta a chance de conseguir a cidadania portuguesa. E a resposta é não. A ação não muda o mérito do pedido. Ou seja, se você não tem o direito à cidadania portuguesa, o tribunal não vai mudar a decisão que seria originalmente da conservatória. A função da ação de acelerar a cidadania portuguesa é obrigar a conservatória, ou o IRN, a decidir sobre o seu pedido. E essa decisão tem que acontecer dentro do prazo legal ou dentro do prazo fixado pelo juiz. Por outro lado, a decisão também não vai poder ser punitiva, ou seja, não é porque você entrou com ação que a conservatória vai negar o seu pedido como forma de punição. Na prática, então, a ação judicial para acelerar a cidadania portuguesa funciona assim. Se o processo está parado há meses ou anos sem explicação, você tem direito a uma resposta. Com a ação, o juiz vai analisar os documentos e, se entender que existe omissão por parte do Estado, nesse caso representado pelo IRN ou conservatória, vai ordenar que esse órgão se manifeste, seja aprovando ou negando o seu pedido de acordo com o mérito inerente àquele pedido. E por mais que isso pareça simples, é justamente o que falta em muitos casos, uma resposta. Muita gente fica esperando por anos sem saber se o seu pedido foi ou não aceito, sendo que na maioria dos casos o processo ainda não foi sequer submetido à análise. O que poucas pessoas param para realmente considerar é que isso gera prejuízos financeiros. Por exemplo, com a cidadania portuguesa, você tem acesso ao sistema de ensino português e europeu com taxas extremamente reduzidas. Enquanto a sua cidadania está pendente de análise, você paga propinas muito mais elevadas. Se o seu processo é analisado em 6 meses, você passa a pagar propinas de um cidadão europeu. Mas se o seu processo demora 3, 4, 5 anos em análise, essa diferença de tempo você vai estar pagando propinas proporcionais a um cidadão estrangeiro. Isso significa um prejuízo financeiro muito grande. Da mesma forma, se o seu pedido é por tempo de residência, você precisa ter o seu título de residência válido durante o seu processo. Isso significa custos para fazer a renovação do seu título de residência. Também implica em um custo financeiro elevado. Isso tudo deve ser levado em consideração quando você pensa que o processo judicial vai ter um custo e que você vai ter um prejuízo por arcar com o custo desse processo. Na verdade, na prática, você vai estar economizando tempo e dinheiro, pois você vai ter acesso ao seu direito de uma forma muito mais célere e vai poder exercer esse direito dentro de um prazo razoável. E ao entrar com esse tipo de ação, nós estamos sinalizando para o Estado português que tratar o imigrante sem dignidade não é algo que será tolerado. Fazer com que pessoas esperem sem um título de residência válido, enquanto pagam impostos para viver em Portugal, sem poder sair do país, sem poder ter acesso ao sistema de saúde público, sem poder ter acesso a direitos básicos, não é algo aceitável, mesmo que o sistema esteja sobrecarregado. O Estado português deve propor soluções, porque a lei portuguesa está a favor do imigrante. E se o Estado não propõe soluções de uma forma espontânea, nós vamos sim recorrer aos tribunais e fazer com que essas soluções sejam aplicadas de uma forma ou de outra. Nós vamos sim recorrer aos tribunais e fazer com que essas soluções sejam reforçadas. E esse tipo de ação sinaliza isso, que esse tipo de atitude com relação à população imigrante em Portugal não é e não deve ser tolerado. A população imigrante que vive em Portugal merece e exige respeito. Sendo assim, a ação judicial garante que o seu processo ande. Com ela, você tem prazo, tem previsibilidade, tem movimentação e tem um desfecho para o seu processo. E se a resposta for negativa? Se a resposta for negativa, ela já seria negativa pela via da conservatória.
A diferença é que você vai saber da resposta em um prazo muito mais curto e vai poder recorrer da decisão se de fato você tem direito à cidadania portuguesa. Isso vai ser fundamentado de acordo com a lei. A diferença é que se você espera de forma indefinida, você vai ter essa resposta em 3 anos. E se você entra com ação judicial, você vai ter essa resposta em 3 ou 6 meses. Então, tudo começa com a decisão que você toma hoje, com a decisão que você toma agora. Faça valer o seu direito.